Muito bem, pessoal. Agora sim, estamos iniciando mais um podcast no Divã do Tony Madá. Lembrando que esse podcast ele tem a finalidade de entrevistar pessoas improváveis. O que são pessoas improváveis? São aquelas pessoas que vieram de dificuldade na infância, dificuldade na fase adulta, e elas reverteram essas dificuldades e hoje são pessoas bem-sucedidas na vida. E falando de improvável, o nosso entrevistado de hoje, ele nasceu numa comunidade quilombola no coração da Bahia. Ele passou por muitas dificuldades na sua infância, mas ali, na sua infância, ele já tinha o jeitinho da poesia. E passaram-se os anos e ele veio para São Paulo. Hoje o nosso entrevistado, ele é terapeuta, ele é psicanalista, ele é escritor, ele tem um método muito poderoso da poesia com a terapia, a qual ele vai falar para nós hoje. Eu estou falando do grande Evaldo Poeta. Tudo bem, Evaldo? Tudo bem, Tony. Obrigado pelo convite, tá? Que alegria poder estar aqui com você. Falar sobre o que eu vivo hoje é uma grande alegria porque, assim, contar nossa história depois de tanta dificuldade de superação é motivacional. A gente sabe que tem pessoas que olham pra gente e falam assim, poxa, como eu gostaria de ser igual a ele? Ou melhor, eu costumo dizer o seguinte, né? Não queira ser igual a ninguém. Seja você para ser feliz. Pois é, meu querido. Você me faz lembrar logo de cara uma frase que eu não sei quem foi que falou, mas ela me impacta muito. E diz assim, as pessoas mais infelizes na vida são aquelas que acham que para os outros foi mais fácil. Uhum. Ou seja, tem até um dito popular engraçado, né? As pessoas falam assim, eles não vê as quedas que eu levo, vê as pingas que eu tomo. E eu tenho certeza que o amigo tem experiências para contar para nós hoje. Vamos começar, Evaldo. Como foi a sua infância no coração da Bahia, lá na comunidade quilombola? A minha infância foi bem escassa de tudo, né? Eu me lembro que Painho, poder contar um pouco da minha história para você falar de Painho. Painho, ele já faleceu, né? Faleceu em 2016, mas ele foi um homem que ele não é tão provedor. Mas eu gosto de lembrar de Painho, porque Painho ele foi um homem que ele era inteligente e prático. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão, que tem o inteligente teórico, mas tem o prático. Painho nunca foi numa escola, malemar sabia escrever o nome, mas tudo que ele colocava para fazer, ele fazia, ele aprendia a fazer. Eu me lembro da última vez que ele começou a mexer foi com carro. Pai nunca fez faculdade, nunca foi numa escola, mas sabia mexer, pegar e desmontar um motor de carro por completo. É o chamado autodidata natural, né? Autodidata. Sem ter frequentado nenhuma escola, né? É o que eu falava com a Gi no nosso último podcast. Tá cheio de empresários bem-sucedidos que é praticamente analfabeto, mas são muito inteligentes na área de inteligência, na área financeira, como que você está falando do seu pai. E aí eu me lembro muito bem que Painho ele cresceu na roça, viveu na roça, morreu na roça. Essa é a realidade, né? Painho, acho que não saiu da minha cidade para uma cidade grande, acho que a vida inteira. Morreu com 62 anos, mas Painho, se ele foi em Salvador, foi muito. Ele muito pouco saía ali da região. Enfim, me lembro que Mainha, ali também, eles eram parentes. Né? Então, é muito curiosa a minha história como comunidade quilombola, porque assim, na minha comunidade quilombola, 99% são parentes. Primos, irmãos, assim vai. Né? Então aí, pegando na minha genealogia, Painho era primo da minha mãe. Natural, né? Era natural ali os primos casarem com primo. Só que daí quando eu fui puxar toda a história entre os pais dos meus pais e os pais da minha mãe, aí houve uma sincronização assim fora do normal. Que às vezes quando eu falo as pessoas ficam sem entender, buga o cérebro. Né? Porque você imagina o seguinte, que eu tenho o pai do meu pai e o pai da minha mãe, que eram irmãos. Até que beleza, primos, ok. E aí quando você vai para o outro lado, de mãe da minha mãe com mãe do meu pai, as duas também eram irmãs. Olha só que sincronia, né?
Como que aconteceu mesmo? Não sei te falar, só sei que os dois eram primos legítimos ali 100%. Painho tinha 14 anos mais novo que minha mãe, né? E quando o Painho foi morar com manhã já tinha dois irmãos mais velhos, que Juscelino, que já faleceu, e minha irmã, que mora aqui em São Paulo. Enfim, nós passamos muita dificuldade. Me lembro que, às vezes, em casa, a gente tomava café com farinha, porque não tinha dinheiro para comprar um pão. Café com farinha. Às vezes, de manhã, ia para casa de farinha, ajudar o pessoal a raspar a mandioca, para poder ter acesso a colher a tapioca, né, no final da raspa ali, para poder fazer beiju, para a gente poder comer um beiju. Me lembro que a gente começou a ter acesso a um cuscuz, por exemplo, todos os dias, quando a mãe se aposentou, quando ela completou 60 anos. Que até então não tinha essa condição. Escassez tremenda, né, Valdo? Total. Me lembro que teve uma época que eu briguei com a mãe, que isso aqui tinha só um ovo exato, para dividir para a gente. Às vezes um ovo dividia para a família. A mãe pegava, quando tinha 2 ovos de galinha, batia aquele ovo mexido, sabe? Colocava farinha para render e aquele ovo a família poder comer. Foi muito assim, dificuldade. E mudar essa mentalidade de escassez não é fácil. É um processo demorado. E para algumas pessoas até é rápido, para outras é mais demorado. É verdade, Valdo. Eu comentava isso no último podcast, que a escassez ela é tratada com camadas. É como a cebola, o repolho. Você vai tirando aos poucos. E é o que você falou. Tem pessoas que dá mais trabalho do que a outra. É meu caso. É meu caso. Hoje eu percebo que para trabalhar, estou trabalhando minha escassez, está demorando mais do que outras pessoas. E tá tudo bem, faz parte do processo. Cada um tem um processo. Tem o seu tempo. Quanto mais demorado é o processo, mais grande é o resultado. Então, eu estou nessa situação, né? Nessa condição de... Porque assim, eu tava comentando, né? Que a minha experiência como business e negócio, pouco tempo, 3, 4 anos. Até então, vivi a minha vida inteira, né? Trabalhando para os outros. Então, quando eu comecei a empreender e comecei errado, quebrando a cara, posso dizer que já quebrei várias vezes. Né? Dizem que a pessoa que não quebrou não é um bom empresário. Já quebrei várias vezes, estou ainda estou aprendendo muita coisa ainda, mas já quebrei, vixi. Enfim, voltando um pouco lá, eu me lembro que a gente comia café com farinha, um ovo, e eu até conto isso na minha história, quando eu for lançar minha biografia, vai estar essa questão, né? Às vezes, no domingo, eu ganhava R$1, e R$1 era muito dinheiro, na época, quando começou a vir R$1. Então, assim, era difícil ter essas coisas. Só que eu gostaria de trazer uma poesia logo no começo. Fica à vontade, meu querido. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de trazer essa reflexão, falando sobre minha história, né, eu resumo minha história numa poesia. Em 2021 eu escrevi essa poesia, já pensando nas apresentações, e aí eu gosto de trazer assim. O meu nome é Evaldo, sou do Alto do Capim, sou negro quilombola. Por favor, corta pra mim. Da cidade de Quixabeira, no estado da Bahia. Tenho tanto orgulho dela, me lembro com alegria. Ô terra boa danada, plantava com a enxada para colher depois comer. Um bom prato de feijão, farinha com um zoião, pra gente poder crescer. Minha mãe se chama Anja, meu pai era Ariston. Somos familiares, lá recebi meu dom. Mas na minha comunidade tem gente que passa fome. Fome e sede de justiça. E um povo trabalhador jamais perdeu a esperança, Tony, em Deus Pai nosso Senhor. Sei que um dia um bom homem vai olhar para todos nós. Sendo usado por Deus, desatando a todos nós. Somos todos familiares. Mas o que foi que aconteceu? Não sabemos partilhar. Toma aqui o que é teu. Uma coisa eu sei que um dia tudo isso vai passar. Onde todos estaremos junto à mesa a celebrar.
Nada acontece à toa. Nada. Pois tem os planos e a mão de Deus. A mudança começa agora. Vamos junto. Vocês e eu. Bacana, meu querido. Bacana. Essas poesias do Evaldo, elas têm terapia em cada palavra. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes e telespectadores, lembrando que o nosso podcast, você assiste ele na íntegra pelo Spotify, que agora pelo Spotify você também consegue assistir, não só ouvir no seu carro, e também pelo YouTube. E os cortes desse podcast se darão através do Instagram, do TikTok e também do Kawaii. É isso aí, meu querido. Nesse clima de poesia, eu quero que você me conta qual foi a sua maior alegria do tempo de criança. Você falou das dificuldades, né? Qual foi sua maior alegria que marcou? Porque eu percebo nos seus versos, isso é muito peculiar do povo nordestino, que sofre muito com seca, com escassez, com fome, mas eles são felizes. Uhum. Inclusive o baiano, eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou filho de pai e mãe baiano. Uhum. Né? É um povo muito espontâneo, um povo muito alegre, que muitas das vezes esquece as mazelas que ele sofre, mas são muito felizes. Então fala para mim, meu querido, qual foi a sua maior felicidade que marcou a sua infância? Uma coisa que eu sempre me lembro da minha infância é que eu nasci com estrabismo, tá? Eu nasci com desvio no meu olho. E com isso também me gerou muito traumas em algumas situações. Mas mesmo assim, eu sempre tive a sensibilidade de me conectar com todas as pessoas. Quando eu me lembro disso, eu me conectava e andava com os populares da comunidade e tanto com aqueles que não eram tão populares. Então eu conseguia andar e hoje não é diferente. E depois de muito tempo que eu vim entender isso. É que o que o Evaldo é hoje, ele sempre foi assim. Né? Então eu consigo me conectar com todo mundo. Hoje, quando eu vou na minha comunidade ainda, né, as pessoas, tanto mais velhos quanto mais novos, nossa, é um carinho, uma conexão muito, muito incrível. Então, assim, o que eu posso dizer da minha infância, que eu vejo como uma alegria, foi isso. De poder, mesmo com esse bloqueio de autoimagem que eu carregava, que eu desenvolvi, eu conseguia andar tanto com os populares quanto os não populares da comunidade. Porque era uma característica minha. Tinha hora que eu estava aqui com bam, aquele também que era excluído, por ser considerado feio. Então, eu vejo que, para mim, isso foi muito positivo. Eu costumo lembrar isso como um momento de alegria, de poder estar ali. Hoje não é diferente. Jogo de cintura. Hoje não é diferente. Bacana, meu querido. E qual foi a sua maior tristeza da época de infância? O que mais te marcou? Sempre tem aquele estresse pós-traumático de infância, né? Ou forte impacto emocional que fica gravado e a gente sempre lembra daquela dor. Me lembro. Eu percebi que eu bloqueei bastante algumas memórias minhas, mas uma que eu me lembro, inclusive eu falei essa semana, na minha época de creche. Eu devia ter 6 para 7 anos, por ali. E, como eu falei, né, nós tínhamos essa dificuldade de questão de alimentação. E na creche foi uma época que a gente tinha condição, por estar na creche, de poder ter uma alimentação de manhã e na hora do almoço ali, né, com mais qualidade, vamos dizer assim. Me lembro que no meio um episódio que eu estava numa creche e aí nós tínhamos almoçado e depois do almoço eu pedi mais comida. E a diretora na época, ela nem lembra dessa cena, mas ficou marcado porque eu vivi, né? Ela foi e falou, tudo bem. Ela pegou uma tigela grande, cara, e colocou aquele feijão para mim comer. Enquanto enquanto todo mundo estava indo embora, eu fiquei lá comendo como um castigo. Aquilo mexeu comigo. É tanto que Quantos anos você tinha? Eu devia ter de 7 para 8 anos no máximo, que já foi próximo de eu sair
da creche para ir para o ABC na época. É verdade. Essa idade, segundo a neurociência, é a idade que mais impacta na vida da criança. Nossa, foi muito impactante. E é tanto que eu me lembro que eu chegava em São Paulo, depois eu falo um pouco mais, mas chegava na casa dos meus amigos quando eu era chamado para comer, fazia aquele prato daquele jeito, grande. E depois eu entendi o porquê. É como que se dentro no meu inconsciente eu estivesse acreditando que eu ia acabar, se eu não comesse aquilo ali, eu ia acabar. Sabe? Formou um paradigma de escassez, de fome, de necessidade. Se eu não comesse todo aquilo ali, eu ia ficar com fome, eu ia, de alguma maneira, me perder aquilo. Então, essa foi uma cena que mexeu muito comigo. Tenho trabalhado para resolver essa cena dentro do meu consciente. Estou usando, inclusive, a própria poesia cognitiva hipnótica para resolver essas questões. Mas naquela época doeu pra caramba. Nem tanto o fato de eu ter passado de tomado café com farinha, essa coisa toda, nem tanto quanto essa cena em si. Né? Porque hoje eu entendo que o café com farinha era a minha realidade na época. Não tinha nem que reclamar. Meus pais não tinham condição de comprar. Né? Então, para mim, foi dolorido essa cena. As humilhações que a gente passa na infância, Evaldo, é terrível. Em cada um repercute de um jeito. Você falando, eu lembrei, né, muitos dos ouvintes já conhecem a minha história aí através dos podcasts. Eu lembro que meu pai, ele era expert em fazer a gente passar vergonha na rua. Rapaz, como isso destrói o psique de uma criança. O medo e a necessidade de aprovação que a partir daí, dessa violência que você sofre, essa violência no seu psique, você passa a ser uma pessoa insegura. Uhum. Né? Eu falava no podcast que eu fiz que as pessoas, elas só dão o que têm. Sim. Infelizmente, para você ter sido humilhado dessa forma pelo seu próprio pai, por certo, o mesmo também foi humilhado pelos avós. Então, isso é terrível. Demais. Falar em humilhação de pai, o meu pai, ele nunca foi um pai presente, até porque ele não tinha um pai presente. Então, hoje eu entendo que o que ele me deu é o que ele tinha para me dar. Mas para nós, inconscientemente falando, aceitar isso não é fácil. Ainda um desafio para você entender que o que seu pai te deu foi o máximo que ele podia te dar. E você trouxe um ponto interessante. Eu cresci, né, desde pequeno, sofrendo bullying. Bullying foi assim, cara. Também sofri muito na escola. Demais. Você sofre em casa e sofre na escola. Eu acho que o da escola é o pior. Na rua. Eu me lembro que, assim, eu nasci com testa grande. E aí eu aprendi de testa de bolachão, de pipuco. O que é que tem a ver pipuco? Eu detestava apelido. Quanto mais eles falavam, mais eu detestava. E quanto mais eu detestava, mais eles falavam. Essa é a grande questão. Pirracento, né? Nossa. E aí, como eu falei, eu nasci com estrabismo. Você imagina. Meu olho é torto. Considerado feio. Testão. Rapaz, tinha umas características assim que não era para dar certo. De fato, como você trouxe, era improvável para estar, inclusive, aqui. Entendeu? No meu primeiro livro, eu trago um pouco dessa questão de resolver a questão da imagem, de olhar para si e não se reconhecer como de fato você é. Quando eu vejo uma foto como essa, por exemplo, eu assim, nunca me imaginei ter uma foto como essa. Sabe? Quando minha primeira foto que eu tenho de como criança, eu tenho 10 anos de idade. Primeira foto, com 10 anos. E aí, em 2022, eu estava com 40. 40? Isso. E aí, depois eu peguei a foto com 10 e a foto com 40. E se você for analisar as duas, cara, é a mesma pessoa. Hoje, lá com 40, eu falei, que cara bonito. Né? Mas é o mesmo que estava com 10 anos. Só que eu não conseguia me enxergar. É verdade. Eu lembrando aqui do podcast que eu fiz com o Sidney, As Duas Irmãs Siamesa. Você viu esse podcast? Não. Sabe quem são as duas irmãs siamesa? A timidez e a baixa autoestima. Eu tenho certeza que você passou por isso
Rapaz, Sim. porque eu sofri com timidez e baixa autoestima. Rapaz, é praticamente uma doença. E tem pessoas que me vê falando aqui no podcast, falam, nossa, você fala muito bem, você nasceu para as câmeras, mas não faz ideia do preço que eu paguei para chegar até aqui e ainda pago. Porque eu digo mais, Evaldo, assim como a escassez é camada, a timidez é igual ou pior. Nossa, terrível. Meu, você que passou por essas dificuldades, eu e você que passou por essas dificuldades, você está sempre lutando com a timidez. E com a baixa autoestima, que elas andam junto. O que é timidez? Timidez é excesso de monitoramento daquilo que as pessoas estão pensando de nós. Né? Preocupado. O que eu vou falar da gente, né? E se eu errar? E se não der certo? Aí você me fez lembrar, e aí eu quero te pedir permissão de trazer uma reflexão que eu escrevi como uma poesia, que aí acaba entrando também, você vai perceber a questão que eu comentei com você, das minhas poesias ser uma poesia terapêutica. Eu escrevi uma poesia que fala um pouco de timidez também, de medo, timidez, de vergonha. E eu acho que é interessante trazer, você tocou no ponto, e eu escrevi assim, ó, parei de ficar parado. Parei de ficar parado, com o medo ao meu lado, querendo me atrapalhar. Parei com toda a vergonha. Ó monstro que é medonho, queria me controlar. Parei com a timidez, e o mal que ela me fez impediu-me de prosperar. Eu tive muita vergonha, medo também, timidez. Eu repito, nunca mais vou deixar. Nunca mais vou permitir que me mantenha aprisionado, pois eu nasci para brilhar. Eu fiquei com vergonha e também com timidez, com medo de me expressar. Parei, pois agora eu mudei e aceitei a coragem. Ninguém me segura mais, pois parei com a negação. Parado não fico, já tomei a decisão. Com vergonha não fico mais. Parei de ficar parado. Parei de olhar para trás, já parei de ficar parado. Toda vez que eu te falo, eu sei que vou continuar. Comigo vou levar e com coragem vou falar. Parei agora sim. Parei e segurei no propósito de estudar. Parei de ficar na rua achando que vou fazer. Parei de esperar que as coisas aconteçam. Parei com tudo que atrapalha. Faço o que tem que ser feito. Pensava que tinha que ser perfeito. Parei de me preocupar. Pois tomei a decisão de controlar meu coração, também parar de fofocar. E aqui eu paro nesse momento para a gente poder refletir. Bacana, rapaz. Você vê que os ouvintes e telespectador repara que o tempo inteiro na poesia terapêutica do Evaldo ele fala, parei, né? Quantos de nós precisam parar de viver essa vida que não está te trazendo resultado? Albert Einstein fala que é insanidade você continuar fazendo as mesmas coisas e querendo resultado novo. O que você precisa parar de fazer para começar a obter novos resultados na sua vida? Lembre-se, eu e o Evaldo, a gente tem nossas limitações. Aprenda que o feito é melhor que o perfeito. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Só erra alguma coisa quem faz. Exatamente. Interessante lembrar que essa poesia está no meu terceiro livro, que é O Hábito de Refletir, onde eu coloquei 42 poesias como essa, reflexiva. E nesse livro também eu trago um pouco mais de poesias espiritualizadas, de espiritual. Então, é um livro onde você, de fato, vai trabalhar um pouco sua espiritualidade nele. Porque, como eu estava comentando contigo, e aí trazendo um pouco aqui para a questão da poesia terapêutica, a poesia ela é holística. Quer trabalhar com uma ferramenta holística? Acho que não tem nenhuma mais completa do que a poesia. Exatamente o que a gente falava nos bastidores hoje, né? Que a poesia ela tá ligada à música e ambas são espiritual. Olha o poder da música, como que a música tem poder de mexer nas emoções das pessoas. Tanto pode elevar Sim. as emoções como tornar
a pessoa deprimida, pela uma simples música eleva, uma simples música, ela abate a pessoa. A poesia não é surreal. diferente. A poesia não é diferente porque, assim, os dois, eles são muito carregados de imagens mentais, de imagens, de metáforas, e são elementos que não pedem permissão para entrar. Como assim? Entra em qualquer lugar. Sem permissão. Sutil. Sutil, exatamente. Então, só trazendo aqui um pouco dessa construção, porque, ou como que eu construí o PCH, por exemplo. No meu primeiro livro, Prisão Interior, eu escrevi, e quando eu estava escrevendo esse livro, eu me lembro que eu tenho, né, ainda um baralho que eu chamo de baralho hipnótico, do Tomás Correia. Incrível. E aí no baralho hipnótico ele traz algumas palavras que são hipnóticas, que nós não percebemos. São palavras que, ao ser utilizadas da maneira certa, ela abre acesso ao nosso inconsciente, ela entra sem a gente perceber. Como se fosse um portal, né? Fosse um portal. Então, quando eu estava escrevendo o livro, e aí eu me lembro, aí quando eu fui revisar, foi interessante, quando eu fui revisar o livro, para depois lançar uma segunda edição, aí onde eu descobri, onde eu encontrei a poesia lá dentro. E aí no livro Prisão Interior, inclusive você pode pesquisar no Google, você pode comprar o livro dele digital também, e se não conseguir, pode me chamar no direct, o Evaldo Poeta. Aí eu descobri lá. E aí no primeiro livro, na primeira página do primeiro capítulo, eu escrevi assim, ó. Quando se olha no espelho, o que é que você vê? Já trazendo uma chamada, uma reflexão. Desafio. Como se enxerga e o que você vai fazer agora? Então já pergunto, como você se enxerga? A palavra como é uma palavra hipnótica? Quando é uma palavra hipnótica? O agora. Então eu fui colocando várias palavras hipnóticas dentro desse contexto da história, do livro em si. Certamente já parou tantas vezes para pensar, para resolver esse problema e disse que não dá. Certamente, pensar, tudo são palavras hipnóticas. Quem ouve, ela entra no contexto. Porque quando eu chamo a atenção, quando se olha no espelho, ao mesmo tempo que eu falo quando agora, ou quando você se olha, quando se olha no espelho, o que é que você vê? Que talvez a pessoa se olhe no espelho e veja uma imagem distorcida. É verdade, Valdo. Você entrou numa seara aí muito tremenda. Tem pessoas que não conseguem olhar no espelho. Eu vivi isso. Elas têm tanta vergonha delas, do estado que elas estão, e não têm força para sair daquela situação, que elas não gostam de olhar no espelho. Eu vivi isso. Minha vida inteira. Entendeu? Fugindo do espelho. Fugindo do espelho. O espelho era o inimigo para mim. Meu Deus. O espelho era o inimigo. E até, inclusive, eu escrevi sobre isso. O espelho não é seu inimigo. O espelho cumpre a sua missão. Sabe qual é a única missão do espelho? Mostrar como você está. Sem filtro. Sem filtro. E aí eu escrevo assim, malemar, nós agradecemos ele por cumprir sua missão. Às vezes limpando ele. Malemar. Nós agradecemos o espelho, limpando ele para nos mostrar com mais clareza quem nós somos. E aí eu escrevi sobre isso. E aí, quando eu trago essa poesia, e aí você começa a olhar para toda a riqueza terapêutica dela, você encontra nela a psicologia, a arte, a poesia, a literatura. E aí, quando eu descobri, eu falei, opa, peraí. Tá aqui. Eu criei a ferramenta neste livro, só que nunca tinha passado pela minha cabeça. Até o ano passado. Você nem me perguntou sobre essa. Você ia perguntar com certeza dessa parte. Deixa eu perguntar então, vai. Para poder seguir o seu cronograma. Pois é, meu querido. As pessoas, elas adquirem o seu livro através do seu Instagram?
Isso, no meu Instagram lá tem no link, né? Você vai encontrar os meus livros digitais, principalmente, tá? Os 4 livros tá lá. Você pode comprar tanto no Eduz e quanto ele digital. Já colocou seu no digital? Sim. O digital mesmo, parecendo com uma página. Eu não sabia dessa, vou te mostrar. Sim. Vou te mostrar, você vai poder lançar também de forma digital, porque tipo assim, não PDF, mas você passa ele como se fosse um livro mesmo na tela. Diferente do e-book. Diferente do e-book, Nossa, um livro digital. Depois vamos conversar aí sobre essas tecnologias aí. E aproveitando, pessoal, falando de livro, o meu livro Quarentena da Paixão também está disponível para todos aí no meu Instagram. Basta você entrar na minha página de venda, no link da minha bio, onde você vai ser redirecionado para a página do Hotmart, onde você fará uma compra muito segura e tranquila e você poderá ter esse livro que mudou a minha vida e poderá mudar a sua vida também. Veja só, tem pessoas que acham que esse livro fala de paixão. Sim, ele começa com paixão, mas ele tem uma envergadura, ele tem a nuance da inteligência emocional, que foi o que aconteceu comigo e a minha vida mudou da água para o vinho. Evaldo, me conta como que você veio para São Paulo. Que idade que você tomou a iniciativa de vir para São Paulo e como tudo começou aqui na capital da fumaça? Até o ano 2000, eu gostava de jogar futebol. Não era bom, não era aquele jogador bom, mas até o ano 2000 foi quando eu comecei, eu fui para Quixabeira, no ensino médio, e eu comecei nessa época, e lá, na verdade, lá eu conheci a capoeira. Me apaixonei pela capoeira. Então, o ano 2000 inteiro e 2001, eu estava encantado com a capoeira. Eu comecei a fazer capoeira lá na época, na cidade de Quixabeira, com o mestre Ivanildo. E na época ele instrutor, Ivanildo. E aí o que acontece? Eu me encantei, cara. Tudo era capoeira. Até então, eu não cantava. E eu cantava, na capoeira eu comecei a cantar, desafinado, rouco, aquela coisa toda. E aí a capoeira acho que foi esse elo que me impulsionou um dia a querer ir para São Paulo. Até então também nunca imaginei que viria para São Paulo. Lembro que minha mãe sempre brigava comigo, olha, aprende a fazer as coisas, porque um dia você vai para a rua, você vai para o mundo, e o mundo vai cobrar de você. Depois eu sofri com isso. Enfim, final de 2001, já com 19 anos ali, eu falei, eu vou para Bahia, vou para São Paulo, passar minhas férias. E eu falei assim, vou comprar uma moto para me jogar capoeira. Porque até então, entre 2000 e 2001, eu já ia nas cidades vizinhas que tinha capoeira. Eu ia para Capim Grosso, ia para Quixabeira, para Serrolândia, andava ali 20 quilômetros mais, 30 quilômetros para jogar capoeira. Entendeu? Às vezes ficava o final de semana lá na cidade. Mas eu já gostava disso. Eu ia longe, eu falei assim, não, então eu vou para São Paulo trabalhar, comprar uma moto e continuar a minha capoeiragem. E cheguei em São Paulo, Deus me deu uma rasteira, rapaz. Mudou tudo. Mudei todo o cronograma. Todo, total. Você ficou quantos anos na capoeira? Então, aí eu fiquei 2000, 2002 e 2002. 2003, em diante, eu acho que deu uma parada. A capoeira tem nível? Tem. Você entra ali um aprendiz e você vai subindo cordões, né? Você vai se formando. Eu cheguei lá na Bahia, eu era instrutor. Inclusive, eu levei a capoeira para minha comunidade. Eu dava aula de capoeira. Eu era muito bom, por sinal, tá? Eu desenvolvi a técnica de pular para frente como se fosse uma ginástica. Né? Encantava todo mundo. Eu, por sinal, era muito bom. Gostava. Pessoa, assim, eu fui batizado como Pokémon na capoeira. Caramba. A capoeira, ela é artes marciais brasileira, né? Cara. Lembra do filme Esporte Sangrento? Esporte Sangrento. Nossa, tudo que era de capoeira naquela época, eu assistia tudo que era de capoeira. Ouvia um birimbau, aí eu tava no meio. Eu gostava demais. Paranauê. E aí, o que acontece? Cheguei em São Paulo, Deus me deu uma rasteira. Como? Eu era de fato matuto mesmo, tá?
Matuto. Eu vim para São Paulo, não avisei para minha irmã que eu vinha. Pegou de surpresa total. Eu cheguei da minha irmã no dia 8 de dezembro de 2001. Quando foi no dia 1º de janeiro, meu cunhado chegou para mim e falou assim, Evaldo, não consigo manter você aqui. Não estava trabalhando. Vai morar com o seu irmão. Aí falei com meu irmão, fui morar com meu irmão. Meu irmão morava num barraco, e aí ele morreu, ele viveu nesse barraco aí vários anos, que era 6 metros quadrados. Eu ouvi o Paulo falar, né? Enchi a boca falar, assim, contando a história dele, a trajetória, que morou em 24 metros quadrados com a esposa dele. Por muito tempo, ele falava, né? Lá em Brasília, né? E eu morei em 6 metros quadrados. Meu Deus. Você olha para esse espaço aqui do podcast, ele... da metade para cá. É terrível, né? Só que a pessoa acostuma, né? Você acaba se acostumando. Eu fiquei 4 anos com ele lá. De 2002 até 2004, 2005 foi quando eu comprei meu primeiro barraco na época. Fiquei os 4 anos com ele. E eu me lembro na época que eu fiquei muito tempo desempregado. Muito tempo. Até arrumar meu primeiro emprego mesmo. Que também, mesmo nesse primeiro emprego, que agradeço inclusive até ao meu amigo José Augusto, que me deu na época a oportunidade de poder trabalhar. Eu cheguei em dezembro, em outubro de 2012 que eu comecei a arrumar meu primeiro emprego. Imagina só, até lá, como que foi. Meu amigo. Ali eu já estava estudando, eu transferi para cá, fui estudar no Gêlia Lopes. Estava estudando, estava na igreja, mas eu passei um perrengue. Eu dormia num espaço de 40 centímetros, meu amigo. 40 centímetros. Era o espaço que tinha da cama dele, que era uma cama de solteiro em si, para a geladeira, que era pequena. Eu tinha uma cômoda de mais ou menos 40 centímetros. Então era 40 centímetros, mais 40 centímetros, mais 80. Era o tamanho do barraco dele. De largura. De comprimento tinha... Um sufoco. Total, isso total. Meu sufoco ainda. O meu irmão, ele era mulherengo, velho. Você imagina a situação. De vez em quando ele tava bêbado, a casa dele, e eu tô dormindo, ele me chega com a mulher. Nossa. Constrangimento, né? Total, você é doido, rapaz. Coisa de família, né? Você é doido, meu irmão. Que Deus o tenha, como diz o povo, né? Aí, então, assim... Quando eu chegou aqui em São Paulo, eu conheci a Renovação Carismática Católica. Eu sempre fui católico. E aí eu conheci a Renovação Carismática Católica. E aí me encantei, comecei a caminhar. E de lá para cá, até hoje eu participo. Mas ali foi o que me segurou também em São Paulo. Meu primeiro celular foi em 2002, 2003. Primeiro celular. Não tinha condição de comprar. Até então, nunca tinha usado o celular. Às vezes eu vejo amigos hoje, da minha idade, que falam assim, eu vivi Orkut, não sei o quê. Eu falei, rapaz, o que é isso? Eu ouvia falar de Orkut, de MSN, mas não tive acesso. Computador, fiz o meu primeiro curso em 2002 de informática. Então, 20 anos. Com 20 anos de idade, hoje estou com 42. Então, há 20 anos atrás, que eu tive meu primeiro celular. Entendeu? Bicicleta. Carrinho. Essas coisas que meu filho tem hoje, eu não tive. Pagou o preço, né, Evaldo? Esse tipo de dificuldade que a gente passa marca como os impactos emocionais tristes e alegres da infância, conforme eu te falei, né? Mas tudo isso faz parte do caminho. Total. Eu um dia, eu tive muita vergonha da minha história. Hoje eu olho para trás com orgulho. Eu acredito que você também. Porque isso marca... É o caminho, é a pavimentação de um caminho espinhoso para chegar em tempos de vacas gordas como estamos hoje. Por que eu sempre trago a minha poesia que eu me apresentei lá? Porque na minha poesia eu sempre lembro da minha comunidade, da minha raiz. Eu sempre vou lembrar disso. Que o Evaldo só é hoje o que ele está sendo, o que ele é, por causa do que eu vivi. Porque o que eu vivi me trouxe para São Paulo. Então, hoje o Evaldo tem 4 livros publicados porque eu vivi aquela situação. Hoje o Evaldo está criando uma ferramenta terapêutica, talvez seja o primeiro negro brasileiro que criou uma ferramenta
reconhecida hoje, vamos dizer assim, reconhecida, eu posso falar reconhecida, porque eu apresentei minha ferramenta no Congresso de Psicologia, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e depois saiu no Análise do Congresso. E, então pensa, não é qualquer pessoa que faz isso. É verdade, você pagou o preço e o que está por vir é só o começo. Só o começo. Fala um pouco dessa ferramenta que você desenvolveu aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Como eu estava falando, Mada, no meu primeiro livro, Prisão Interior, eu criei essa ferramenta e não tinha percebido. Olha o impacto do livro, pessoal que está nos assistindo. Prisão interior. Eu tenho certeza que muitos dos que nos ouvem agora estão numa prisão interior. Onde é essa prisão? A sua mente. Você sabia que dentro da sua mente existe uma versão perfeita de você? Uma versão que não requer nenhuma modificação. DNA divino, puro, límpido, cristalino. Só que ela está presa dentro de você e você não sabe. Se liberte hoje, através dos ensinamentos aqui que estamos falando, maiormente o que o Evaldo, poeta, está dizendo, e ele vai continuar falando aí do seu método. Então, o ano passado, e aí preciso trazer essa história, o ano passado eu decidi fazer psicologia, fazer faculdade. Até então, sou psicanalista clínico, sou terapeuta, já atendo como terapeuta desde 2019. Então, eu resolvi, porque eu falei assim, eu vou sustentar essa tese de prisão interior como no doutorado. Só que chegando lá, eu falei assim, não faz sentido sustentar essa tese de prisão interior. Tentar porque é comum e tal. E aí que eu fui pesquisando, estudando e tal. E aí me veio depois o nome Poesia Cognitiva Hipnótica, distanciando de tudo aquilo que estava. E eu fui analisar, poxa, já estava no livro. Porque no livro Prisão Interior, eu tenho psicologia, né? Tenho hipnose e tenho poesia. Um combo. Total. Eu já dizia aí, esse livro ele é um livro terapêutico. Quem lê aquele livro, de fato, ele passa por uma terapia. E é incrível, Evaldo, como nos dias atuais as pessoas precisam de terapia. E muitas das vezes protelam e procrastinam e não vão em busca dos especialistas. Às vezes a pessoa toma medicamento achando que vai funcionar e só piora. E muitas das vezes uma terapia como essa sua é uma terapia genuína, desenvolvida com técnicas que funcionam. Então, aí quando eu descobri, aí eu batizei Poesia Cognitiva Hipnótica, o interessante é que nesse mesmo período que eu batizei ele, foi quando eu me inscrevi ele, que foi no dia 14 de novembro de 2024, que eu escrevi para esse congresso. Olha que doido. Naquele período, porque a faculdade começou em agosto, então em novembro já estava com o nome, estava tudo pronto ali. Enfim, eu criei essa ferramenta, apresentando em 2 congressos, inclusive, esse ano já, de psicologia. Então tá validado, vamos dizer assim, né? Já a psicologia já viu. Então eu fiquei pensando assim, poxa, imagina, filho de comunidade quilombola, criar uma ferramenta terapêutica sendo usado em psicologia, na clínica de psicologia, eu poderia morrer hoje. Totalmente improvável. Improvável, 100%, meu amigo. 100% improvável. E aí beleza. O ano passado, pesquisando ali, estudando um pouco mais também no próprio GPT, né? Eu pesquisando algumas coisas, algumas ferramentas que eu poderia utilizar, inclusive dentro do próprio PCH. E aí me veio uma ideia de fazer as pílulas terapêuticas. O que é a pílula terapêutica? Inclusive também tem um livro também chamado Pílula Terapêutica, que você pode encontrar também nesse combo lá. Pílula terapêutica são mini doses de reflexão. Só pequena verso. Chega de ficar sem tomar uma decisão. Lixe o desejo agora que estão no seu coração. Doses diárias. Dose diária. Aí eu escrevi um livro. Na verdade, primeiro foi um cartãozinho. Eu escrevi um cartãozinho com várias pílulas. Eu falei, vou testar esse cartão. Vou validar, ver se funciona mesmo. Aí eu levei para dentro da aula. Eu dei aula no ano passado em umas turmas na Grau Técnico de Osasco. Inclusive, mandar um abraço para todo mundo, todos os meus alunos que mudaram, né, muitos comportamentos através da poesia e das pílulas. E eu testei para ver se de fato
funcionava. Meu amigo, todo mundo que pegava aquela pílula falava assim, nossa, era pra mim, era pra mim, era pra mim, era pra mim. E eu validei, então, as cartas das pílulas terapêuticas e depois lancei o livro Pílulas Terapêuticas. E esse ano ainda, eu quero lançar a plataforma das pílulas terapêuticas. Você vai ter lá na plataforma, inclusive já tá pronta também a plataforma. Você vai ter a pílula terapêutica em cartãozinho, o livro Pílula Terapêutica e as pílulas terapêuticas em reflexões diárias. Ficou fantástica. Inclusive, eu comentei contigo, ela é uma ferramenta dentro do PCH. O PCH, ela é toda a abordagem. Por quê? Hoje, quando eu falo de poesia terapêutica, eu me encanto. Por quê? Vamos lá. Se você pegar a história da poesia terapêutica, ela não nasceu agora. A poesia terapêutica, segundo a história, e aí você pode pesquisar depois lá no site da Associação Nacional de Poesia Terapêutica, quando ele traz a história da poesia terapia, o rei Davi, ele tem um dos primeiros poetas terapeutas. Talvez o primeiro. Quando ele tocava a harpa dele, exatamente, acontecia milagre, né? O inimigo saía 1000, né? Exatamente. Então, o que acontece? Davi foi o primeiro poeta terapeuta. E na história da poematerapia, nós vemos vários casos. Por exemplo, na Antiga Grécia, o poeta ele era considerado um curandeiro. Nos xamãs, nas tribos, eles escreviam a poesia, dissolviam o papiro em água e davam para as pessoas beberem. Olha só. Então, assim, a história é muito interessante. Na Pensilvânia, em 1728, quando eles inauguraram o primeiro hospital, não me lembro qual foi o presidente dos Estados Unidos, eles inauguraram na ala psiquiátrica a escrita terapêutica e a poesia terapia nasceu também ali, ou melhor, foi instituído ali no Hospital da Pensilvânia em 1728, há mais de 200 anos atrás. Já se utilizava a poesia terapêutica nos hospitais americanos. Hoje, a maioria dos hospitais, se não todos, tem na ala psiquiátrica a poesia terapêutica. Rapaz, esse tipo de informação que você está dando era para ser divulgado, né? Infelizmente, é muito pouco divulgado, né? Em outras palavras, você vê os ensinamentos que você está falando aí que nem eu sabia. Né? Uma gama muito rica, né? Infelizmente, Evaldo, o nosso país é o país de assistir e assistir conteúdos que não agregam valor nenhum. Eu costumo dizer que as pessoas que leem muitos livros, elas se tornam escritores. Infelizmente, no nosso país tem uma dificuldade de leitura, né? Enquanto não reverter isso, vai ficar difícil. Só que a gente está fazendo história, eu e você, com os nossos livros, mostrando para as pessoas que o caminho é outro. Não o caminho da corrida dos ratos, né? Qual todos seguem. Vá por um caminho diferenciado. Quando você vê uma multidão indo por um caminho, vá por outro caminho, porque geralmente as pessoas acabam sendo massa de manobra e existe ali todo um sistema que domina as pessoas e as pessoas estão sempre andando em círculos e isso já está comprovado que não funciona. Então, é sobre isso. Eu estava comentando contigo também, quando eu estava vindo, é o seguinte... Eu falei já, a poesia ela é holística. E a poesia, ela acessa os dois, o consciente e o inconsciente ao mesmo tempo. Quando, em 2022, né, depois que eu fui despertado como poeta, uma amiga minha falou assim, Evaldo, eu vi uma reportagem que a poesia, no caso, foi uma publicação científica, e depois fui pesquisar e encontrei, que a poesia auxilia as pessoas que têm Alzheimer. Aquilo mexeu comigo. Até então, eu não tinha me aprofundado na poesia terapêutica. Foi ali que foi o boom do negócio. Foi a chave, foi a oportunidade que eu vi de poder adentrar nessa parte terapêutica da poesia. Explorar mais. E aí eu comecei a pesquisar, no próprio ChatGPT. Pesquisa para mim, artigos científicos ou quais os benefícios da poesia para a saúde mental. Ele foi um monte de informação. E eu fiquei doido com aquilo. Aquele boom de informação
Porque até então eu só tinha visto lá que foi feita uma pesquisa onde uma garota de 13 anos ela lia poesia para um grupo de idosos que tinha Alzheimer, e a poesia fazia eles lembrarem, acessarem as memórias de curto prazo. Então, a poesia, e hoje comprovado, tá? Comprovado, ela auxilia as pessoas na questão da memória, porque a poesia ela ativa áreas cerebrais relacionadas à memória. A neurociência já comprova isso pra gente. A mesma área também do foco, a poesia ativa. E essa ativação, segundo a neurociência, é automática. Começou a escrever a poesia, começou a ler a poesia, ouvindo a poesia, ela ativa automaticamente essas áreas cerebrais. Sistema límbico, amígdala e entre outros. E aí, quando eu fui descobrindo isso, eu falei assim, cara, peraí, por que é pouco explorado? E aí, nessa mesma época, eu tinha visto lá, né, o GPT me deu me trouxe lá a terapia com poesia, que era uma revista que a cada 3 meses é publicado vários estudos de caso da poesia, com poesia terapêutica, que é administrada pela Associação Nacional de Poesia Terapêutica Americana, fundada em 1968. 1968. Já existe uma associação de poesia terapêutica americana, onde basicamente em todos os estados americanos existe poeta-terapeuta. Olha só, né? Quando será que o nosso país vai chegar aí no nível dos americanos, né? Você vê que os Estados Unidos, eles têm várias frentes de tratamento que funciona, né? E aqui ainda segue a passos de formiga, né? Como diz Lulu Santos, né? Mas eu percebo aí, Evaldo, que você fala com muita paixão desse seu projeto. E como eu já disse em outros podcasts, pessoas que fazem o que gostam ajudam pessoas a se encontrar o seu propósito e também são pessoas muito felizes. Então, quando eu falo sobre poesia terapêutica, eu falo com uma alma, porque assim, eu despertei para isso. Deus me deu um número que eu tinha que despertar 1 milhão de poetas. Já tem bem menos, graças a Deus. E aí eu criei também uma ferramenta chamada Poetize e Conecta, que por enquanto ele está fora do ar, mas é uma rede social de poesia. Esses dias eu encontrei um estudo que o rapaz ele fez um teste. Ele já escrevia diário, tá? E ele resolveu escrever poesia durante 138 dias. Ele falou assim que a vida dele mudou de cabeça, de 360 graus. Todo dia ele escrevia uma poesia diferente. Ele falou assim que escrever poesia todos os dias é muito, muito, muito melhor do que escrever diário. Poesia, ele escreveu durante 138 dias. Ele falou assim que o corpo dele sentiu a diferença. Escrever poesia, Evaldo, eu sinto que é uma terapia. É o que a gente falava nos bastidores hoje. É como uma fonte. Você começa a cavar ela no começo, com alguma dificuldade, daqui a pouco começa a jorrar águas de poesia, que acabam virando terapia e chega nesse contexto que você está abordando aí com muita riqueza de detalhe. Por que a poesia é terapêutica? Ela por si só é terapêutica, tá? A poesia, ela acessa... Na verdade, assim, a poesia, nós temos o lado direito e esquerdo do cérebro. Quando eu vi isso também, meu cérebro deu um boom. A poesia, ela sempre vai passar através da sua linguagem, porque a metáfora, o ritmo é terapêutico, a metáfora é terapêutica, as imagens mentais, sensoriais é terapêutico. Então, é por isso que a poesia é terapêutica. Tem alguns poetas que eu tenho conversado, ele falou assim, Evaldo, a poesia me salvou. A poesia me tirou da depressão, a poesia me tirou da ansiedade. Então, muitos casos de pessoas que não sabiam que a poesia era terapêutica, mas que já sentiu o resultado dela. É poderoso, porque a gente não sabe, como a gente falou, aonde isso chega na sua sutilidade. Isso muda a mente da pessoa que precisa vir uma chave. Total. Você vê que tem hospitais aqui em São Paulo, ainda há muito pouco, que tem a musicoterapia, né? Para os pacientes ali. E os pacientes têm melhoras
a ouvir tipos de música, né? Quando estão ali, muitos pacientes com câncer, né? Se não me engano, no Emílio Ribas tem essa musicoterapia. A escrita terapeuta já tem também alguns. Mas a escrita terapêutica é diferente da poesia terapia. Tá? O que acontece? Podemos muito bem pegar a poesia terapia. É que assim, ó, quando eu falo de poesia terapia hoje, as pessoas às vezes sentem meio que... Poxa, mas eu consigo? Eu não consigo? Eu tenho que ser poeta? Não. Para o PCH, qualquer pessoa que queira... Aí eu sempre vou colocar a palavra queira, pode escrever poesia. Eu validei isso. É uma habilidade que você consegue ela por treinamento igual a capoeira. Exato. Você não precisa nascer com dom. Existe essa falsa crença que você tem que ter dom para X, para Y. Não, você desenvolve. É o que o Evaldo está falando aqui hoje. Eu dei aula na Grau Técnico e a primeira aula... Eu sempre falava para os alunos, é o seguinte, a partir de hoje, todos nós vamos vir aqui na frente, vamos se apresentar, vai ter alguma atividade. Porque eu já captava que eles tinham vergonha, os que tinham medo, tinham timidez, e a gente ia trabalhando nessas apresentações. Primeira aula era, no dia seguinte, assistir o livro, o filme... assistir o filme, fazer um relatório e apresentar. Segunda aula, pegar uma poesia, seja lá qual fosse, de qualquer lugar... que se conectasse com o seu sentimento e apresentasse. Na terceira aula, você já escrevia uma poesia. Olha só que bacana, né? Pessoal que está nos assistindo aí ou nos ouvindo, está tendo uma aula aí, talvez você tenha essa envergadura para a poesia e o que o Evaldo está falando aí com certeza vai impactar você. Evaldo, estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast, aqui a hora voa. Eu quero que você deixe uma mensagem pro Evaldo, criança. O que você diria hoje para aquele Evaldo que sofreu lá na comunidade quilombola? E essa sua fala, esse conselho, ele é direcionado para garotos que hoje passam por dificuldade ou pessoas adultas que estão passando por uma situação difícil e não estão vendo saída. Eu tenho certeza que você pode dizer isso até através de verso, de uma poesia, né? Que você é muito bom nisso. Fica à vontade, meu querido. Evaldo, a pessoa improdutiva, para sair da escassez, tem que entrar no modo ação e agir de uma vez. Então, entenda, Evaldo, que o que você viveu foi muito bom, alguns sofrimentos, mas isso vai passar. E quando passar, você percebe que no seu sentimento, alguma coisa vai mudar. Evaldo, eu quero deixar essa mensagem para você. Aqui, né, neste podcast, no Divã com Tony Mada, né? Nada é impossível para aquele que crê e faz por onde. Nada é impossível. Bacana, pessoal. Muito bacana, Evaldo. Eu quero agradecer a sua presença ilustre aqui no nosso podcast, no Divã do Tony Madá. Eu tenho certeza que vamos marcar outros podcasts, porque você vai falar mais do seu método e eu tenho certeza que você fará muito sucesso com o seu projeto e com certeza, no futuro próximo, você será destaques aí nas redes sociais aí, nos telejornais do trabalho que você vem desenvolvendo. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aí mais um podcast no Divã do Tony Madá. Um abraço a todos e até o próximo podcast.